Fala aí, gente bonita que prestigia os vídeos aqui do lado B do Bernardo Fernandes, que é esse canal que eu faço porque eu amo, eu curto demais, eu sou apaixonado pelos assuntos ligados à espiritualidade, à religião, né, à minha fé católica, né, e por assuntos indiretamente ligados a esse universo, que é, por exemplo, o turismo religioso. Eu abri esse canal aqui tem mais ou menos uma semana e já tem 85 inscritos. Super obrigado. Não sei se você vai achar que isso é bom, se isso é mais ou menos, mas eu estou achando o máximo. É muito legal. Primeiro que é divertidíssimo fazer e depois que me dá muito prazer. Então por isso eu quero começar esse novo vídeo, que é o 6º aqui do canal, agradecendo para você que está me assistindo. Valeu mesmo, a sua audiência me dá muita força. Tá? E é por causa dessa força que eu decidi que eu vou abrir também uma página no Facebook e no Instagram, não só aqui no YouTube. Tá? E assim você pode escolher onde você quer assistir, onde você acha mais confortável. Só mais uns dias que eu vou preparar as coisas e aí, ou no Face, ou no Insta, ou no YouTube. Tá? Bom, hoje o assunto é turismo religioso, né? Mas não é qualquer turismo religioso. Não. Eu vou falar de um dos pontos turísticos mais badalados, assim, mais esperados da excursão que a gente vai fazer para a Itália, que se chama Itália 2020 com Pedro Siqueira, que é uma excursão que está marcada para começar agora no dia 18 de março. Hoje eu vou falar do Padre Pio, de Petreucina e da cidadezinha onde ele morou a vida inteira, que é a Giovanni Rotondo, que fica na Puglia, San Giovanni Rotondo. Se você está pensando, que excursão é essa, B? Então deixa eu fazer aqui um parênteses. Tá? Eu vou para a Itália, agora com essa excursão. A excursão tem 170 pessoas. A ideia é visitar vários lugares sagrados para os católicos e cristãos em geral. No meu canal já tem 2 vídeos sobre esse assunto, dá uma olhada lá, mas eu vou relembrar para você. O primeiro vídeo chama Itália 2020 com Pedro Siqueira. Lá eu conto que a gente está de viagem, falo para onde que a gente vai, explicito quais são os pontos de turismo religioso que a gente vai fazer, que lugares sagrados a gente vai visitar. Sobre essa viagem, aliás, eu estou na maior expectativa, porque você sabe, a data é 18 de março. E aí tem 170 pessoas, mas uma parte dessa galera é uma galera um pouco mais velha de idade. Quer dizer, estatisticamente, essas pessoas pertencem a um certo grupo de risco da gripe do coronavírus. Essa excursão está sendo organizada lá pela Qualitat Turismo e eu não sei se ela vai sair. Tem uma galera dizendo para mim assim, pô, não vai não que é perigoso. Tem uma outra galera engraçada dizendo, pô, Bernardo, tá cheio de igreja bonita lá em Ouro Preto, vai para Minas Gerais que não tem risco. E tem uma galera dizendo, vambora, cara, isso é só mais uma gripe e nem é das piores. Enquanto isso, eu aqui não sei se a Alitalia vai cancelar os voos, não sei se os lugares onde a gente vai, se eles vão estar fechados, se eles vão abrir por causa das multidões, se eles estão com medo de contágio. Enfim, aí tem o segundo vídeo, que é o Perdão de Assis. É o vídeo onde eu conto que São Francisco de Assis teve uma visão mística com Jesus e com Santa Maria, que ele chamava de Santa Maria dos Anjos, e aí ele pediu para Jesus para levar todas as almas para o céu, todas as almas que visitassem ali a igrejinha dele. E Jesus disse que sim, mas ele tinha que conseguir autorização do Papa. Chama-se indulgência plenária. Ele foi lá conversar com o Papa e conseguiu essa indulgência, né? Então, sob certas condições. Aí eu conto essa história toda lá no vídeo e por causa dessas histórias, dessas e outras histórias, Assis se transformou num ponto de peregrinação mundial. Agora, nessa fase aqui que a gente está, do lado B, do Bernardo Fernandes, a gente vai falar da minha expectativa dessa viagem, de ir para esses lugares sagrados que a gente vai visitar, a minha expectativa do que a gente vai ver, a minha expectativa do que a gente vai viver lá na Itália. Não sei se vocês lembram do Odorico Paraguaçu, né? Ele diz assim, pô, nós estamos só nos entretantos, não chegou ainda nos finalmente. É isso.
enquanto a viagem não começa, nós estamos aqui nos entretando, falando do roteiro, falando dos lugares, né? Mas depois que a viagem começar, aí sim, eu vou fazer o vídeo sobre as experiências vividas. Vou falar de coisas à medida em que as coisas vão acontecendo, né? Vou dar testemunhos à medida em que os fatos estiverem rolando ali na hora. Então o que a gente está fazendo é uma espécie de novela, entendeu? Esses capítulos iniciais aqui são uma espécie de esquenta, né? A história meio que ainda não começou, a gente está mostrando só os personagens, os lugares, etc. Então você não perde os próximos capítulos, né? Porque se você perder os próximos capítulos, aí você não vai entender a história, entendeu? Não vai entender a novela. Prometo que eu vou me esforçar para ser um bom roteirista e contar uma história legal para vocês. Aliás, estou pensando em depois reunir todos esses conteúdos no futuro, fazer um conteúdo só, contar a história completa. E aí estou pensando, né, publicar fotos, vídeos, depoimentos meus da minha mulher. Quer dizer, talvez eu faça esse vídeo, talvez eu não faça. Não decidi ainda. Mas de uma coisa eu sei. Tem um coronavírus rolando, tem esse negócio de visitar lugar sagrado, tem mais 170 pessoas de muita fé querendo viajar juntas. Tem aí um padre que é o diretor espiritual da excursão. Tem a presença do Pedro Siqueira, que vai falar das suas visões do mundo espiritual. Então, o que não vai faltar é emoção nessa nossa história. Não vai faltar depoimentos de verdade. Não vai faltar vivências maravilhosas, né? Vê se você não perde os próximos vídeos, né? Porque eles são os próximos capítulos. Então, vai acompanhando. Pode ser que eu nunca mais fale dessas coisas. Pode ser que depois eu apague esse conteúdo, depende, né? Então, era legal você ir acompanhando enquanto está disponível. Ative aí as notificações, fique esperto para os próximos vídeos. Se você gostar, dá seu like, compartilha, avisa teus amigos. E eu acho que se você fizer isso, você vai estar meio que viajando comigo. E eu vou gostar muito da sua companhia, de compartilhar o que eu estou sentindo. Bom, bora falar de um dos pontos mais esperados da viagem, então? Vamos falar do Padre Pio, de Petreutina, e da cidadezinha onde ele morou quase que a vida inteira, que é que os italianos chamam de Comuna de San Giovanni Rotondo. Essa cidadezinha está entre as cidades italianas que se transformou em destino de peregrinação religiosa, justamente por causa do padre, tá? Do santo. Quem foi lá diz que é um oásis de paz, de espiritualidade. San Giovanni Rotondo fica na Puglia, pequenininha, tem 26 mil habitantes. A cidade, aliás, faz parte de uma região belíssima do Parque Nacional de Gargano, e ali ao lado dela tem o santuário do Monte de São Miguel Arcanjo. Esse monte também teve uma história incrível, que é uma aparição do arcanjo São Miguel, que é o arcanjo da humildade, companheiro das almas dos defuntos, protetor do povo de Israel, protetor do povo da igreja, comandante das milícias celestes, o arcanjo que expulsou Satanás do céu, e desde então ele se tornou assim uma espécie de terror dos demônios, dos anjos caídos. Nós vamos falar de São Miguel depois, outro dia. Mas já deu para, assim, por esse papo aqui, a introdução, já deu para perceber que essa região que a gente vai é muito sagrada. Bom, o San Giovanni Rotondo ficou famosa no mundo inteiro porque ela abriga os restos mortais do santo estigmatizado, que é o nosso Padre Pio de Petreutina. Ele é um frade capuchinho. Ele viveu mais de 50 anos ali naquela cidade e num convento super humilde, tá? O Padre Pio, ele é um dos santos mais maravilhosos da história da igreja, na minha opinião. E ele morreu recentemente, em 1968. Ou seja, tem menos de 60 anos. Então ele é um santo do século XX, contemporâneo da gente. Ele nasceu, ou chegou em San Giovanni em 1916. Mas a vida dele toda durante o século XX foi super documentada. Agora, se eu ouvir falar dele, sabe aquelas histórias que você só ouve em conto de fada? Parece lenda da Idade Média? São histórias que falam sobre, por exemplo, sobre visões místicas que ele tinha com espíritos,
telepatia, mover objetos sem tocar, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, falar línguas estrangeiras sem nunca ter aprendido, ter visões místicas do futuro, ter premonições, conversar com os anjos, ter visões de outros santos já falecidos, ter visões e conversas de pessoas com Jesus e com Maria, ter visões do diabo, ter brigas físicas com os maus espíritos, ter a capacidade de ler a mente das pessoas, ter a capacidade de conhecer o passado e o futuro das pessoas e, sobretudo, ter capacidade milagrosa de fazer curas de doentes, de cegos, de pessoas graves, entendeu? Pois é, o Padre Pio tinha todos esses dons, que a gente hoje chama de dons do Espírito Santo, e que a gente só tinha ouvido falar em histórias de fada, né? Em lenda, mas tudo isso de verdade, porque isso tudo foi documentado, né? Ele viveu no século XX, tinha fotografia, tinha filme, tem testemunho registrado, tem cartório, a história foi verificada pela igreja, a história foi testemunhada por médicos, enfim. As pessoas ainda estão vivas, as que deram testemunhos, algumas delas, né? Então, falar desses dons todos do Padre Pio hoje é até assim, acho que é até um desperdício, digamos assim, porque a gente adora falar de sinais fantásticos, né? Todo mundo quer ver um espetáculo sobrenatural para poder acreditar. Ah, meu Deus, manda um sinal para mim para eu acreditar. Mas tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas o que mais impressionava no Padre Pio não era isso. Era a sua mansidão, era a sua humildade, né? Era o quanto ele procurava se parecer com Cristo, né? E tanto procurou que apareceram os estigmas na mão, né? E as pessoas logo começaram a falar do monge assim que esses estigmas surgiram. E começaram a se espalhar os boatos dos poderes de cura do Padre Pio. Então ele ganhou fama de santo muito cedo. E por causa disso ele sofreu muita perseguição. Até a igreja foi muito cética, porque a igreja tem obrigação de ser, né? Teve passar anos verificando essas coisas. Finalmente transformou em santo. Aí o grande número de fiéis que vai em peregrinação para San Giovanni Rotondo favoreceu o surgimento, agora em 2004, de um grande santuário, que é dedicado ao Padre Pio. E dentro desse santuário tem uma capela subterrânea, que é uma cripta, onde está exposto o corpo do santo, incorrupto. Quer dizer, ele não foi enterrado, o corpo não apodreceu. Ele está lá exposto para visitação desde 2010. Então, qualquer pessoa que decida ir passar suas férias lá na Puglia, inevitavelmente, ali na região de Gargano, então, ele não vai conseguir escapar do fluxo turístico desses milhares de fiéis que vêm de todo o canto do mundo. Entendeu? O Padre Pio virou um imã de atração de pessoas. A minha história com o Padre Pio é grande, e a devoção que eu tenho hoje ao Padre Pio tem alguns capítulos. Eu não fui sempre devoto, não. No início, aliás, eu não só não era devoto, como eu era desconfiado. A minha mãe, sim, era devota. Ela é devota dele e de várias outras novidades que apareciam na época em que eu era jovem. E essa devoção da minha mãe me dava um pouco de aflição, porque ela acreditava meio que em tudo. Eu fui formado no Colégio de São Bento, que é um colégio de padres lá no Rio de Janeiro. Eu tive uma formação religiosa e, apesar disso, eu não desenvolvi o hábito de rezar, por exemplo, o terço. Eu também não tinha o hábito de rezar para Nossa Senhora. Não sei porquê. A minha oração era sempre uma oração assim pessoal. Eu fazia em silêncio, eu me dirigia a Jesus ou eu me dirigia a Deus Pai. Era uma coisa discreta, meio que monástica talvez, né? Eu não gostava nem que as pessoas me vissem rezando. Possivelmente eu estava influenciado por algumas passagens do Evangelho em que Jesus ensinava a rezar com poucas palavras, em segredo, no silêncio do quarto, falando do fundo do coração, quando ele ensinou a rezar o Pai Nosso, por exemplo. Então, tudo que passava disso, eu achava bem exagerado. E a outra coisa que a minha formação de aluno lá do Colégio de São Bento me ensinou era de que a gente não deveria acreditar em aparições de Jesus ou outras aparições em geral, porque Jesus dizia no Evangelho que haveria muitos falsos profetas e
muitos aproveitadores, especialmente no final dos tempos. Então eu sempre fiquei... né? No início da década de 80, minha mãe começou a falar então do Padre Pio, começou a falar de Nossa Senhora Aparecida em Medjugorje. É claro que eu recebi tudo isso com aquela cara de quem não acredita. Minha mãe me disse que a Nossa Senhora aparecia lá na Bósnia, aí eu fiquei incomodado, né? Mas enfim, até hoje a igreja está verificando, né? Mas eu me lembro de ter ficado implicante mesmo, foi quando a minha mãe me falou que o Padre Pio era um grande santo estigmatizado. Quer dizer, que tinha as marcas de Cristo nas mãos. E eu não sei bem porquê, mas eu tinha essa implicância com essa devoção, e eu acho que naquela época eu nunca acreditei muito nos seus muitos dons espetaculares, né? Bilocação, levitação, curas milagrosas, perfumes que saíam do corpo do Padre Pio quando ele rezava, visões do Apocalipse, chagas de Cristo e todos aqueles outros dons que eu falei para vocês lá, que eu enumerei há pouco. Tudo isso me deixava meio tonto. Tudo parecia um pouco desenhado para impressionar a audiência, né? Eu mal sabia que anos mais tarde eu ia receber um chamamento para a minha fé, e esse chamamento viria justamente do Padre Pio, que é a história que eu vou contar agora. Apesar desse meu desconforto, a minha mãe ela me presenteou um pouco antes da morte dela com uma garrafinha plástica simples, muito simples, e dentro ela continha uma água valiosa, uma água benta, exorcizada e abençoada pelo Padre Jean de Robert, que ela me dizia que era filho espiritual do Padre Pio. E ela me deu essa relíquia, eu guardei hoje, guardo com muito carinho. E aquela foi a última vez que eu ouvi falar do Padre Pio, até bem recentemente. Quão recentemente, né? Mais precisamente no dia 4 de setembro de 2019. Nesse dia, 4 de setembro, um amigo meu me mandou uma mensagem do WhatsApp, dizendo que ia ter um terço que ia ser rezado naquele dia aqui em São Paulo pelo Pedro Siqueira. E justamente naquela tarde ali, eu recebi o WhatsApp, foi hoje, tá? E até aquele dia eu não fazia a menor ideia de quem era o Pedro Siqueira. Né? Então esse meu amigo, ele nunca foi nem um pouco carola, nem muito religioso. Mas ele tinha ficado fascinado porque ele tinha ouvido histórias do Pedro Siqueira e dos rosários que ele reza, dos terços que ele reza, tá? E arrastando multidões em várias partes do Brasil. E ele queria que eu, como ex-beneditino, fosse lá num terço desse para dar a minha opinião, o que eu achava. Eu já falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, não tem problema, eu vou explicar aqui, eu vou contar novamente. O motivo de ter assim, esse interesse nos terços rezados pelo Pedro, e o motivo possivelmente pelo que ele se tornou uma celebridade, é compreensível. É que ele simplesmente vai tocando o violão dele ali, vai rezando o terço, transmite pelo YouTube, põe o celularzinho dele ali, vai transmitindo, e aí durante o terço ele vai dando recados para as pessoas que estão na multidão, com nome e sobrenome, muitas vezes. E aí mensagens que ele escuta diretamente dos anjos, dos santos que estão presentes durante o terço. Então ele tem uma visão do mundo espiritual e vai compartilhando com as pessoas. Eu já sei o que você está pensando, você não está acreditando, eu também não acreditei. Eu fiquei assim cético, né? Assim, porque eu fiquei incrédulo, eu fiquei atento também. Porque esse meu amigo também não é de se seduzir com enganação. É aquele tipo de pessoa que você mata a cobra, ele quer ver o pau, sabe como é que é? Então, para o meu espanto, ele me deu um testemunho, falou, pô, Bernardo, uma amiga minha foi lá nesse terço, ela não tinha como conhecer o Pedro, ela não conhecia o Pedro não tinha como conhecer ela, ele deu um testemunho para ela, cara, uma mensagem para ela, a mulher quase desmaiou, um negócio assim. Aí eu fiquei, puxa, como é que isso é possível, né? Bom, isso posto, vamos voltar para a mensagem lá do celular que ele me mandou. Esse meu amigo dizia que naquele dia lá, às 7h30 da noite, ia ter uma missa que ia ser rezada no Santuário da Mãe de Deus, rezada pelo padre Marcelo Rossi, quer dizer, até a multidão, né? E também pelo Pedro Siqueira, então mais gente ainda, aqui em São Paulo. Ele falou, pô, vai lá. Aí, claro, bom, você adivinhou, né? Lá fui eu para Interlagos, participei do evento lá, tinha mais de 5.000 pessoas, estava uma noite gélida, chovia, ventava, estava um tempo horroroso, mas fiquei lá firme.
Só que o inesperado estava por acontecer. Lá numa certa altura, o Pedro começou a falar aquelas mensagens místicas dele que ele via, né, intercalando com as Ave Marias. E não era só isso, ele também começou a dizer, ali, que, por causa dessas visões, que ninguém menos do que o Padre Pio estava na multidão. Estava ali, ele está dizendo, eu estou vendo o Padre Pio, ele está aí no meio da multidão. Ele veio aqui para rezar com a gente. Olha o Padre Pio ali, apontou assim, meio que até perto de onde eu estava. Aí eu me lembrei da minha mãe, da devoção dela tranquila ao Padre Pio. Me lembrei da garrafinha de água benta do Père de Robert e me lembrei que eu era cético, crítico do padre, né? E aí comecei a ficar aflito. Então, o Pedro Siqueira foi transmitindo recado para uma pessoa, para outra. Ele dizia, o Padre Pio está dizendo isso aqui. O Padre Pio disse assim, para fulano de tal. E aí ele ia intercalando a Ave Maria e tal. Aí, numa certa altura, lá no meio do... Né? E eu já sabia que o Padre Pio estava mandando um recado. Eu fiquei pensando, será que ele vai mandar para mim? Mas eu não queria que receber, não. Por que eu não queria? Primeiro porque eu era crítico dele. Fiquei com medo de tomar uma bronca. Depois, o santo saiu lá do céu, né, para rezar no meio dos fiéis, aqui em São Paulo, numa noite de chuva. Pô, sei lá o que ele vai falar. Que vai ser importante, vai, mas e se for assustador? Se o recado me meter medo? Aí eu fiquei inquieto. Mas eu pensei, bom, quais são as chances do Pedro Siqueira, que não me conhece, nem eu conheço ele, mandar uma mensagem para mim, justamente do Padre Pio, ainda mais no meio aqui dessas 5.000 pessoas. Não tem chance nenhuma, hein? Né? Não tem chance. Só que não. Deus tem caminhos misteriosos. Né? Então, Ave Maria para lá, Ave Maria para cá, e o Pedro começa. São Padre Pio está dizendo para Bernardo. Aí eu pensei, bom, pode não ser comigo. Deve ter mais uns 10 Bernardos aqui, sei lá. Aí raciocinei, né? Falei, pô, só vou acreditar se o que ele disser tiver a ver comigo. Só vou acreditar se a mensagem for sob medida, aqui no contexto, né? Se for com um Bernardo qualquer, não é comigo. Mas o que eu ouvi, quer dizer, o que a multidão inteira ouviu, que está gravado lá no YouTube, era exatamente sobre os dilemas que eu vivia. Coisas minhas, que eu nunca comentei com ninguém, nem com a minha mulher, nem com meu irmão, muito menos com o Pedro Siqueira, que eu não conhecia. E a mensagem era um misto de bronca e de exortação. Eu chorei feito criança. Eu não vou dizer para você qual foi a mensagem. Era uma mensagem pessoal e era constrangedora. Mas se você é daquele tipo que está indiscreto, quer saber, pô, Bernardo, conta aí, eu não vou contar, mas você pode ver no YouTube do Pedro Siqueira, lá de setembro, 4 de setembro de 2019, você assiste lá que está lá a mensagem. Bom, quando o evento acabou, tinha lá uma venda de livros. Eu comprei um livro do Pedro Siqueira e tinha uma fila de autógrafo, uma fila comprida, quase 2 horas para assinar. Aí eu fui, me apresentei para o Pedro, falei, eu sou o Bernardo e tal. Aí ele me olhou, falou, nossa, Bernardo, que compromisso que você tem com Deus, hein? Aí ele riu, como se ele tivesse acabado de me pegar, como se eu fosse um velho amigo que ele acabasse de pegar numa encrenca, sabe? Aí ele olhou para o lado, Pedro olhou para o lado, tinha uma pessoa ali meio que ajudando ele, ele deu uma cutucada assim na pessoa e falou, esse é o Bernardo, olha aí, vai trabalhar muito, ele nem sabe o que o espera. Depois ele olhou para mim de novo e falou, vai trabalhar muito, não é mole não, vai trabalhar muito. E me cumprimentou, com um cumprimento desse de amigo, levantou, me deu um abraço. Qual é a lição que eu tiro que eu vou dar para você? Você pensa sobre isso. Tá? 3 coisas eu vou te dizer. Toma nota. E leva a sério. Vai à missa aos domingos. Leia a Bíblia. E reze o terço todos os dias. É uma receita simples, mas poderosa para o combate espiritual. Não inventa a roda. Não deixa para depois. Não pense que é bobagem. Bom, Padre Pio é sim um santo, é santo mesmo. Minha mãe tinha razão, como sempre. Deve estar se rindo de mim lá de cima no céu agora. O Padre Pio também deve estar esgargalhado, pensando, tá vendo? Mas foi por causa do Padre Pio que eu descobri o terço. Foi por causa do Padre Pio que eu decidi ir para a Itália.
E eu acredito que essa gripe aí do coronavírus, que está assustando muita gente, não vai impedir a gente de ir. Tá? E eu acho que a excursão vai ser muito, muito boa, muito legal. No próximo vídeo, eu vou falar do Arcanjo São Miguel e do Monte Gargano, que é outro ponto da nossa excursão. Vai ficar para a próxima vez. Então, vou te pedir para você não esquecer de se inscrever aí no canal, aí, né? Ativa as notificações para você ficar sabendo quando sair um conteúdo novo dessa nossa novela de viagem. Né? E aí me diz qual é a tua opinião. Escreve aí um comentário. Você acha que a viagem vai sair? Você acha que eu devo cancelar? Deixa um comentário aí embaixo o que você quer saber mais, tá bom? É isso aí. Um abraço para quem é de abraço. Um beijo para quem é de beijo.